gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vida na Alemanha. Para quem não me conhece, eu me chamo Artilene, moro na Alemanha, vai fazer 5 anos esse ano, em julho, dia 1º de julho, fazem 5 anos que eu tô aqui. Então, para quem viu, né, aqui não foi a nossa primeira opção de país, a gente foi para Itália, mas lá não deu nada certo e a gente resolveu vir para Alemanha, enfim, por alguns motivos, né, que foi a sorveteria. Porque aqui é muito mais fácil você achar trabalho falando português, né, nas sorveterias, do que na Itália, por exemplo. Então foi por isso que a gente veio pra cá. Aqui no canal eu conto, né, um pouco sobre a Alemanha, conto sobre visto, trabalho, moradia, como que funcionam as coisas por aqui. Então se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. Eu quero trazer mais pro canal também, como eu falei no último vídeo, vlogs, né, dia a dia, realmente mostrando para vocês o dia a dia aqui na Alemanha. Não totalmente a rotina, porque ela não é tão interessante assim, mas mostrar para vocês um pouco como funcionam as coisas aqui, realmente saindo para mostrar para vocês as coisas, né, fora de casa. E no vídeo de hoje eu vou contar, né, o meu relato de cirurgia aqui na Alemanha. Eu fiz uma cirurgia que se chama laparoscopia, videolaparoscopia, que é uma cirurgia para retirada de um cisto. Tem mulheres que fazem para endometriose, eu fiz para retirada de um cisto que eu tinha de quase 5 centímetros do ovário esquerdo. E é uma cirurgia assim simples, né? Eles fazem 3 pontinhos, 2 assim embaixo da barriga e um no umbigo, um cortezinho no umbigo. O meu deu 3 pontos, pelo que eu vi aqui. Mas é uma cirurgia tranquila. Tanto que depois de 24 horas você já pode ir para casa. O meu médico aqui falou que depois de 5 horas, se eu estivesse bem, eu já poderia ir para casa, né? Mas não aconteceu porque eu tinha um dreno, então eu fui no outro dia para casa. Então, contar para vocês um pouco, né, da cirurgia, como que foi. Eu sei que vocês têm dúvidas em relação se houve algum pagamento, como que funcionou tudo. Então eu vou contar desde o começo como eu descobri esse cisto, né? Eu procurei uma ginecologista aqui em Aachen, mulher, porque eu gosto de ginecologista mulher. Eu sei que tem gente que não tem preferência, mas eu prefiro ir com mulher. E eu fui fazer um exame de rotina. Já fazia 2 anos que eu não fazia o preventivo. Sim, 2 anos. Eu sei que é errado, mas enfim, muito trabalho, muita coisa. E eu acabei não indo. E nisso eu fiz o preventivo e nisso ela já viu na hora que tinha ali um cisto. E pelo ultrassom ela viu o tamanho. Ela falou: olha, pode ser isso, pode ser aquilo, o tamanho é esse. Se fosse um pouco menor, a gente poderia só usar medicação que ele sairia, mas nesse caso ele já tá muito grande, então vai precisar de uma cirurgia. Mas eu vou te encaminhar para o hospital, porque no hospital eles têm uns aparelhos mais tecnológicos que vai conseguir ver melhor. E realmente lá é que eles vão te falar se vai precisar realmente da cirurgia ou não. E aí o que aconteceu? Eu fui em outubro do ano passado, de 2022, na ginecologista fazer esse preventivo. E ela já marcou pro hospital. Daí eu fui no hospital em novembro, eu fui no final de outubro, aí em novembro, umas 2 semanas depois, já fui no hospital. E daí lá a ginecologista também falou, né, que tinha realmente que fazer cirurgia, que era o melhor. Ela falou que não era nada grave, que eu não precisava me preocupar, que eu poderia engravidar e tudo mais. Mas como eu sou nova, não tenho filhos ainda, então seria bom tirar e deixar ali limpo, né? Foi assim mais ou menos que ela falou. E daí eu falei, beleza, por mim tudo bem, né? A gente pode fazer a cirurgia. E nisso ela já queria marcar. Só que eu já poderia marcar em dezembro. E daí eu até pensei, bom, agora é novembro, né? Começo de novembro, posso marcar para dezembro. Só que daí em janeiro a gente foi pro Brasil para passear, para passar as férias. E a gente ficou 30 dias. E daí eu pensei, bom, eu acho que eu não vou fazer por conta dessa viagem. Porque pode ser que realmente seja algo muito simples, né? Que a recuperação seja de boa, mas pode ser que não. E ainda bem que eu não fiz, né? A cirurgia em dezembro mesmo e deixei para fazer agora em fevereiro. E daí eu falei para ela, não, eu vou pro Brasil em janeiro e daí a gente pode marcar para fevereiro. E daí eu marquei pro dia 14 de fevereiro. Então foi feita a minha cirurgia.
E aí o dia da cirurgia, né, como é que foi? Então eu marquei pro dia 14 e eles marcaram para 7h15 da manhã para me internar. E chegando lá, né, 7h15 realmente já fui pro quarto, fui trocar de roupa. E nisso entrou a enfermeira no quarto. O quarto eu tava sozinha no quarto, porque não tinha ninguém, mas tinha 2 camas. E eu não sei se dá para escolher ficar sozinho, um quarto sozinho, ou não, né? Não me deram essa opção também eu não pedi, não iria pedir. E daí eu tava lá no quarto assistindo televisão e daí a enfermeira chegou e falou: olha, a cirurgia vai atrasar um pouquinho. Eu não entendi se houve algum problema ou se eles estavam tentando resolver alguma coisa, o que que era. Mas ela falou: pode continuar assistindo, tira uma soneca, né? E aí foi o que eu fiz. Das 7 da manhã até as 9h30 eu dormi. 7 da manhã não, 7h30 até as 9h30. E daí, quando ela chegou no quarto, já foi pra me levar pra cirurgia. Tipo, eu acordei e já fui pra cirurgia. E daí eu cheguei lá no centro cirúrgico, os enfermeiros me falando o que ia acontecer na cirurgia, o médico também me explicando tudo de novo. Tudo que a primeira médica já tinha falado, eles repetiram umas 4, 5 vezes a mesma coisa. E daí, enfim, falaram que era uma cirurgia tranquila, não era pra me se preocupar. E daí eles viram que eu tava até bronzeada, começaram a brincar: ai, você foi pra praia, que legal, nossa, calor, é muito bom. E daí muitos deles têm essa impressão que todo mundo fala espanhol no Brasil. Ah, no Brasil, você veio do Brasil, fala espanhol? Não, falo português. Aí, português, mas não é igual de Portugal, né? Daí eu falei: não é igual de Portugal. Mas, assim, foram muito queridos, muito simpáticos, assim, me deixaram super tranquila. E daí o anestesista também explicou um pouco da anestesia, como que ia ser, foi anestesia geral. E eu fiquei bem tranquila, assim, pra fazer a cirurgia. E eles começaram a aplicar a anestesia, o médico falou: agora começa a pensar no mar, começa a pensar na praia, começa a pensar que você tá no Brasil. E, gente, eu apaguei, né? Óbvio. E daí, quando eu entrei na cirurgia às 10, porque eu olhei no relógio, tinha um relógio bem em cima. E eu acordei, era 1h30 da tarde. Então eu não sei dizer quantas horas durou a cirurgia, porque eu não sei quanto tempo eu fiquei dormindo. Eu não sei quanto tempo que a gente fica dormindo depois da anestesia geral, como que acorda, o horário e tal. E eu acredito que tenha sido umas 2 horas de cirurgia. E, enfim, daí eu acordei, eles me levaram pro quarto de novo, perguntaram se eu tava bem, eu falei que sim. E aí eu vi que eu tava com dreno e com um caninho que vai ali pra urina, né? Uma bolsinha assim de urina. E daí logo que eu cheguei no quarto, a enfermeira veio e tirou esse da urina e deixou só o dreno, né? O dreno que eu falo é pra drenar realmente o líquido ali depois da cirurgia, né? Eu não sei como é que funciona, não vou falar termos aqui porque eu realmente não sei, mas tinha um dreno ali bem no buraquinho de uma cirurgia, de um lado ali que eles colocaram o caninho pra cirurgia. E daí eu tava lá no quarto, de repente chegou uma senhora que ela já tinha feito a cirurgia. E ela já tava lá há 3 dias. E só que ela ficou só nesse, tipo, 3, 4 horinhas e depois já foi liberada. Mas muito queridinha, assim, conversou comigo. Eu expliquei que eu não falava muito bem o alemão. E ela foi falando bem devagarzinho, a gente conversou bastante. E aí no quarto, então, ficou eu e ela, e eu fiquei assim, apagada. Por causa da anestesia, eu acho. E uma sensação muito estranha, assim, na barriga. Depois de descansar um pouco, a enfermeira veio e falou que eu tinha que trocar aquela roupa da cirurgia, né? Então eu tinha que levantar e ir pro banheiro pra trocar a roupa. E eu tava com vontade de fazer xixi também. E aí, quando ela pediu pra mim sentar na cama, né, pra levantar, eu ergui a cabeça assim, e ela falou: só fica olhando pra frente. Só fica olhando pra frente. Aí fui pro banheiro. E no banheiro eu tive que dar uma baixadinha por causa da calça, né? E, gente, quase desmaiei. Tive que chamar ela, me colocaram na cama, ergueram minhas pernas lá pra cima, minha cabeça colocaram lá embaixo, porque eu tava quase desmaiando, suando. Enfim, mas assim, a cirurgia foi tranquila. Eu não senti dor, realmente eu não senti dor depois.
Tanto que no outro dia que eu fui tomar um remédio só pra dor, assim, mas não era aquela dor insuportável, sabe? Foi muito tranquilo. E aí eles tiraram um dreno também no outro dia. Eu vou até mostrar um videozinho aqui pra vocês agora de como que é o quarto lá do hospital que eu fiquei, né? Pra quem tem dúvidas aqui em Arra, eu fiquei no Luizen Hospital. A minha amiga que ganhou o neném lá, a Mu também, falou que foram uma equipe assim maravilhosa que atendeu ela, que, né, enfim, trabalhou ali junto com ela no trabalho de parto e ela amou. Então, assim, e realmente são muito queridos. Eles ficam te perguntando toda hora como é que você tá tudo bem. Me trouxeram daí, né, no mesmo dia da cirurgia, à tarde, me trouxeram um café da tarde, que era o jantar, na verdade, deles. E no outro dia de manhã, mais um café da manhã antes de ir pra casa. Mas assim, toda hora perguntando, vendo como é que eu tava. E até a moça que tava limpando lá o quarto, eu liguei pro meu marido porque no dia da cirurgia, né, bem depois, assim, à tarde, porque ele queria ir me ver. E daí ele tava na recepção e não sabia se podia ir lá no quarto. E o rapaz também não sabia informar ele, enfim. Só nessa parte da recepção que é um pouco bagunçado, assim, que as pessoas lá não sabem muito bem o que te falar. E aí ele subiu lá no. Daí ele tava lá embaixo, né, na recepção, e eu liguei pra ele. E daí tinha essa moça lá limpando o quarto. E daí ela perguntou: Ah, você fala espanhol? E aí eu falei: Não, eu falo português, eu sou brasileira. Ela, ai que legal. Eu falei: Você fala espanhol? Daí ela falou: Sim, eu falo um pouco, mas eu sou da Filipinas. Daí eu falei: Nossa. Daí ela: Pois é, sou da Filipinas. Já tô aqui há 35 anos. Eu falei: Meu Deus, uma vida inteira. E ela parecia que tinha, sei lá, uns 40 anos. Enfim, só pra contar pra vocês. Depois chegou uma outra moça também no outro dia, uma ganesa da África. Ela também muito querida, perguntando como é que eu tava, se tava tudo bem, que cirurgia que eu tinha feito e tal. Mas assim, gente assim, muito querida, muito diferente do que as pessoas pensam de como que é, né? As pessoas aqui. Realmente tem muitos estrangeiros, então eles te dão mais abertura pra conversar, sabe? Pra te perguntar as coisas. Eles perguntam também, então acho que não tem muito esse medo igual do alemão, né? O alemão realmente é mais fechado. Mas como tem muito estrangeiro aqui, então tranquilo. E aí meu marido foi lá me ver, e a gente achou que eu já ia embora naquele dia e no fim não, fui só no outro dia. Mas enfim, só pra contar pra vocês um pouquinho de como que foi, né? Mas a cirurgia foi assim, tranquila, eu não senti nada. O pós-operatório tá sendo também muito tranquilo. Claro que na quarta-feira, quando eu voltei pra casa, na quinta e na sexta eu tava ainda meio assim, muita dor para sair da cama, para fazer xixi também, um pouco de dor. E eu senti também um pouco de dor de garganta, né? Porque eles colocam gás e o tubo também. Então, mas assim, hoje eu tô já 100%, hoje é segunda, dia 21. Não, desculpa, terça-feira, dia 21 de fevereiro. E eu fiz no dia 14 a cirurgia. E eu já tô assim, 100%. A indicação que eles dão é 15 dias depois, que você não pode ainda, né, se abaixar muito, pegar peso, essas coisas, então eu tô evitando. Mas assim, tô já praticamente 100%. Ainda tô ali com os pontos, né, da cirurgia, mas só depois de 15 dias que eu tiro também. Mas a minha cirurgia então foi isso, foi super tranquilo, né? O hospital assim me tratou super bem, né? A equipe médica,
trocava de plantão, eles já vinham ver como é que eu tava, se tava precisando de alguma coisa, se tava sentindo dor. Deixaram também remédio, que eu acabei esquecendo lá. Deixaram aqueles potinhos, sabe? Tipo, a segunda, terça, quarta, quinta. E deixaram um remédio pra cada dia, no fim eu acabei esquecendo lá. Mas também era ibuprofeno que eu tenho em casa. Então eu também nem tomei remédio. Tomei pra não dizer que eu não tomei nada, tomei um aqui em casa também. Mas assim, não precisei. Em relação a pagamento, né? Se precisou pagar alguma coisa, e não, gente, não precisou pagar nada. O meu plano cobre tudo isso. Para quem tem dúvida, eu tenho o plano da TK, que é um plano público, o meu plano não é privado. Inclusive, o meu plano, na verdade, é o plano do meu marido, porque como eu tenho um trabalho mini job, eu posso não pagar um plano de saúde particular para mim e posso me incluir no plano do meu marido, tá? E isso qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha, né, ou não tenha um trabalho, ou tenha um trabalho mini job, que você vai receber pouco, então não é obrigado a pagar. Me juntei ao plano do meu marido, então não teve custo nenhum, nem na minha ginecologista particular, que eu fiz o preventivo, ela não me cobrou nada, e eu fiz testes de gravidez lá também, porque eles fazem tudo isso, né, pra ver se eles podem continuar com o procedimento, né, da cirurgia. Enfim, não paguei nada, nada. Eu sei que no Brasil eu também não pagaria nada, né, pelo SUS, mas no Brasil com certeza iria demorar muito mais para mim fazer, né? O que eu falei para vocês, eu fui em outubro, no final de outubro, em novembro já passei pelo hospital e ela já queria marcar a cirurgia, então assim, muito rápido. Eu só não fiz antes realmente por conta da nossa viagem para o Brasil, né? Que a gente já foi no dia 3 de janeiro, então eu não me sentiria bem fazer cirurgia em dezembro e já ir para o Brasil. E até porque em dezembro mesmo a gente foi para a França e a gente passou a nossa virada de ano na Holanda. Então, assim, muita festa, né? Não ia me sentir legal. Mas então foi isso. Esse foi o relato da minha cirurgia. Repetindo, eu não paguei nada por ela. Foi uma cirurgia muito tranquila, foi coberta toda pelo plano. Em questão de atestado, eu ganhei 8 dias, né, contando com o dia da cirurgia. Mas eu conversei com o meu chefe, era pra mim voltar amanhã, no caso, dia 22, mas eu conversei com o meu chefe pra tirar ainda essa semana, porque eu tenho horas em haver, porque eu trabalhei bastante em dezembro. E como eu sou mini job, ele não pode me pagar um salário maior do que realmente é um mini job. Então eu conversei com ele para poder tirar esses dias, né, agora até sábado de folga e voltar na segunda-feira, que daí eu vou me sentir muito mais tranquila, né, e voltar a trabalhar. E então foi isso. Esse foi o meu relato de cirurgia. Então, se você ficou com alguma dúvida em relação à cirurgia, à burocracia, como que foi, pode deixar aqui embaixo, que eu posso responder para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!